Oi, oi, gurias! Eu sou a Camila, do Ateliê Pontuânia, parceira digital da Círculo, e hoje eu vou ensinar vocês essa balaclava de quadradinhos tradicionais da vovó, com essa costura aparente que fica muito linda. Vem comigo? Basicamente, para começar, eu usei 2 novelos do Urbano e um do Enjoy, mas esse Enjoy é só porque eu tava aproveitando um novelo aqui de casa. Vocês podem usar ele Urbano também, na cor marrom. Vou passar aqui as cores pra vocês. Pro marrom da Urbano, é só comprar um marrom mais ou menos equivalente a esse. O ideal é que tu tenha 2 novelos da cor principal do teu quadrado, tá? Que vai ser a cor da última carreira que a gente vai fazer. Que no meu caso é um marrom. Então, se tu for comprar Urbano, já compra 2 Urbanos do marrom e um de cada das outras cores que a gente vai usar. Então, vamos começar. A cor do vermelho que eu tô usando é 3636. O marrom Enjoy 7869. E o Urbano creme aqui, né, esse cremezinho aqui, é 7767. E a agulha que eu tô usando é a agulha de 6 milímetros. A gente vai começar com o vermelho. Vamos começar com o anel mágico. Subindo 2 correntinhas. Enlaça, entra no ponto. Faz um ponto alto, enlaça mais um ponto alto. E já temos o nosso primeiro grupinho de 3 pontos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, nessa primeira carreira, a gente vai fazer 4 grupinhos de 3 pontos altos, sempre divididos por 2 correntinhas. Chegando aqui no fim, pode puxar bem o fio do anel mágico, fechar o nosso centro do trabalho, fazer 2 correntinhas e fechar na altura ali do nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos com um ponto baixíssimo. Pode cortar e fecha com um nozinho, que a gente vai trocar de cor. A segunda cor vai ser o creme. Eu pego o creme, entro numa das esquinas do meu quadrado e faço primeiro um nozinho pra prender. Um nozinho pra prender. Subo 2 correntinhas. Faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço, no mesmo buraco de base. Então, já tenho essa esquina aqui. A gente vai reproduzir a mesma coisa em todas as esquinas do nosso quadrado, exatamente a mesma coisa. E aí, quando tu vai pular de uma esquina a outra, aqui a gente faz uma correntinha e vai lá pro outro lado. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha e vou fechar lá na minha segunda correntinha de subida do ponto com ponto baixíssimo. Corto e dou um nozinho. Que agora a gente vai trocar de cor mais uma vez. Agora a gente vai pegar o marrom. Nesse mesmo buraco aqui do meio, vou entrar com o meu fio e vou dar um nó. Subo 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha e vou pra esquina do meu quadrado, onde eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo buraco. Uma correntinha e vou pro outro buraco aqui do nosso quadrado e faço o mesmo conjunto de 3 pontos. E aí, a gente repete por toda a volta do quadrado. Chegando aqui no fim da carreira, uma correntinha e um ponto baixíssimo em cima
da segunda correntinha que a gente subiu do ponto alto. E aí temos a terceira carreira. E aí agora a quarta e a quinta carreira segue o mesmo padrão do quadradinho tradicional. A quarta carreira é de vermelho e a última é o marrom de novo. Desse jeito aqui, tá? Quando vocês tiverem 8 quadradinhos iguais a esse pronto, a gente vai pra costura. Na hora de montar, eu tentei botar aqui em 1.5 pra gente conseguir enxergar o todo, mas foi isso que eu consegui. Aqui tem 4, aqui tem 3 e aqui tem 1, tá? Esse aqui é o topo da cabeça. Esse aqui são bem as laterais, então isso aqui, esses 4 aqui de cima são como se fosse um cubo, né? Que fica em volta da cabeça. E esses 4 aqui são os que ficam em volta do pescoço. Eu vou começar minha costura aqui da ponta pra cá. Fazer essa costura aqui primeiro e essa é a costura que eu vou mostrar pra vocês agora, como eu vou fazer. Pra costura a gente vai usar uma agulha de 5.5 e o nosso fio mais clarinho, porque a gente quer destaque nessa costura. Então, aqui, como é que a gente vai começar? No buraco de cada um desses quadrados aqui de onde a gente tá costurando, a gente vai só passar e dar um nó. E aí, dentro desse buraco, desse quadrado de cá, a gente vai pegar e vai puxar a nossa alça pra agulha pra cá, pra fora, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai só pegar a alcinha de dentro do nosso ponto, de dentro da costura do nosso ponto, pra fazer o efeito que a gente quer. A gente vai pegar por cima com a agulha a alcinha de dentro do ponto de cá, do primeiro ponto do grupinho de 3 desse lado. E aí, passa esse fio clarinho por baixo da agulha, ó. Tá vendo que a minha agulha tá aqui por cima? Passa esse fio lá pra trás. E aí, quando tu for pegar a alcinha de trás do primeiro ponto desse grupinho de cá, desse quadrado, tu vai pegar por cima também com a agulha. E aí, o nosso fio clarinho, ele vai estar lá atrás, ó, agora. E aí, passa e faz um ponto baixíssimo. Tá? Eu vou repetir isso porque é meio difícil a primeira vez mesmo. Agora vai ficar mais fácil. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pro segundo ponto daqui, que é esse aqui. Pego com a minha agulha por aqui. Deixo esse fio lá por trás agora. E pego o ponto equivalente de cá. E aí, puxo o meu fio clarinho por dentro desses dois marrons que eu peguei e faço o baixíssimo. Mais uma vez, pego essa alcinha de cá com a alcinha de lá, pego e passo ponto baixíssimo. Pego o ponto equivalente daqui, só a alcinha de dentro, tá? Olha como eu mantenho esse meu fio lá atrás, tá? Pego o ponto de cá, pego o ponto de lá e faço um baixíssimo. Pego esse ponto aqui, pego esse ponto lá e faço um baixíssimo. E assim a gente vai. O desenho que vai se formar é esse aqui. Estamos pegando só as alcinhas de dentro dos pontos, então vai ficar com esse desenho aqui por fora. E com esses pontos baixíssimos na parte interna. Pego esse aqui com esse aqui e trago ponto baixíssimo. Esse aqui com esse aqui e baixíssimo. Conforme tu for fazendo, vai ficando mais fácil. E aí tu vai um pouquinho mais rápido, tá? Quando chegar no fim da junção dos primeiros quadrados e a gente for pro próximo, é só seguir pro próximo como se fosse a mesma coisa. Então, ó, mantenho o meu fio clarinho lá pra trás, entro no meu primeiro ponto aqui e entro pela frente no meu ponto de cá. Tenta não fazer muito frouxo aqui, pra não ficar muito separado. Se tu precisar, usa o teu dedo aqui, pelo menos pra esse primeiro. Juntou o primeiro, já fica um pouco mais fácil. Segundo é esse, com esse aqui, pego, puxo, ponto baixíssimo. Aqui, o primeiro de cá com o primeiro de lá, sempre a agulha pegando por cima e pegando o fio, por cima, e o fio clarinho sempre por trás, ó.
Eu tô aqui, eu peguei o meu ponto daqui e eu passei por cima, não tô deixando esse aqui por aqui. Ele tá lá atrás, o clarinho. E aí, eu pego ele. E aí, a costura fica assim, depois a gente vai passar aqui por cima. Depois que a gente costurou essas duas partes aqui, lembra que ainda tem essa aqui em cima e essa aqui, tá? Conforme a montagem que eu tinha mostrado pra vocês. A próxima costura vai ser a daqui de cima, que é o seguinte, essa aqui tem que pensar um pouquinho em 3D, tá? Porque essa aqui é essa aqui, então a costura que a gente tem que fazer agora é essa aqui. Tu vai começar daqui, a gente vai começar a costura daqui. Então, vira a teu favor essa costura aqui, como tu vai começar, vira assim e começa aqui. Quando eu chegar ali, eu mostro pra vocês como eu vou virar. Quando a gente chegar aqui, a gente vai virar assim pra continuar o nosso desenho pra cá. Aqui, antes da gente começar a costura em cima dos pontos, é melhor que tu pegue essa correntinha aqui, que começa antes dos pontos, e pegue bem com o meio de cá, assim, ó, pra que não fique um buraco, tá? Depois, com essa ponta aqui, essa ponta do trabalho, a gente vai finalizar aqui pra que não fique, né, esse vão, tá? Aí, aqui tu continua normal o trabalho, ponto em cima de ponto, né? Os equivalentes, sempre pegando do mesmo jeito. E aqui nessa última ponta, a mesma coisa. A gente vai virar e costurar essa outra lateral nessa aqui. Mesma coisa que a gente fez aqui nessa ponta. Ó, quando tu terminar essa volta aqui em cima da cabeça, ó, esse é o square que vai ficar em cima da cabeça. Tu terminou essa costura aqui, tu já tem esse cubinho aqui, onde aqui vai estar o nosso rosto. E aí, a última costura que falta, ó, tu pode posicionar ele assim de frente. E aí, a última costura que falta, a gente pode dar uma amassadinha assim, a última costura que falta é esse quadrado aqui da frente. Este quadrado aqui. E daí, a gente já vai aproveitar e fazer tudo uma coisa só. Tu vai ver. A gente vai começar a costura aqui, daqui de baixo, fazer essa costura aqui, a mesma costura que a gente tá fazendo aqui. Vamos dar a volta aqui em pontos baixos, que daí o acabamento vai ser em ponto baixo. Continuamos a nossa costura desse lado aqui com os pontos baixíssimos e damos o acabamento aqui já em ponto baixo. E aí, a gente terminou essa parte. E aí, tem essa costura aqui do meio ainda, ó. Aqui não tá costurado. E aí, a gente também vai costurar aqui e fazer o acabamento aqui. Então, vamos por partes. Começa, então, com a costura aqui na frente. Eu vou chegar aqui e mostro pra vocês como continuamos. Ó, fiz essa costura aqui e cheguei nessa parte aqui. Nessa parte aqui, eu já vou engatar. Terminei mesmo, tá? Terminei aqui. Vira o teu trabalho. E aqui já, no primeiro buraco, já pode começar um ponto baixo. Deixa eu aproximar. Aqui, fiz um ponto baixo aqui. E aí, agora, nessa volta inteira aqui, a gente vai fazer pontos baixos, pegando os pontos de base, né? Os 3 pontos de base dos grupinhos dos quadrados e um ponto baixo dentro do vãozinho entre os grupinhos. Tá? É um acabamento de pontos baixos que a gente vai dar em toda essa volta aqui. E aí, do outro lado, a gente volta a costurar. Quando chegar nessas costuras aqui, o que tu pode fazer, ó? Terminei o grupinho de 3 aqui, vou fazer um ponto baixo ainda nesse buraco e vou lá pro próximo buraco do próximo quadrado, faço um ponto baixo. Já uso aqui pra esconder esse fio dessa costura aqui, já vou fazendo os meus pontos com esse fio da costura por baixo, já vou escondendo ele aqui. Terminei de dar a volta aqui, falta a costura pra cá. E aí, terminei o último ponto, que é o último dentro desse buraco aqui. Estico meu fio clarinho pra lá e volto a fazer aquela minha costura de pontos baixíssimos. Pego a alcinha de dentro de cá com a alcinha de dentro de lá e puxo
o meu baixíssimo. A alcinha de dentro de cá com a de lá, baixíssimo. Até o fim ali. Cheguei aqui no fim, eu estou na base da minha balaclava. Aqui tem mais uma costurinha, que é a última correntinha. Sobe uma correntinha e começa os pontos baixos. Aqui. E vai dar toda a volta nessa base aqui também. Até chegar aqui e fechar a carreira. Cheguei aqui no fim, se tu sentir necessidade de fazer um ponto mais aqui. E aí, pra fechar aqui bonitinho, eu vou cortar antes. Corto pra finalizar. Depois de terminar o ponto, pode tirar da agulha. Passa essa ponta aqui por trás do ponto, do primeiro ponto, né? Vira o trabalho aqui assim. E aí, com a agulha, tu pega aqui por trás e passa aqui por dentro. E daí, ele simula essa nossa correntinha aqui. E aí, claro, esse fio aí tem que arrematar. Agora, o próximo passo, a gente tem ele praticamente pronta a nossa balaclava. Só falta essa costura aqui do meio. E aí, tu pode começar como tu preferir. Eu vou começar aqui na pontinha desse trabalho aqui com ponto baixo, porque eu acho que o final da carreira de ponto baixo, ele fica um pouco mais fácil da gente disfarçar. Então, eu vou entrar aqui e vou dar um nozinho de início de carreira. Entrei nesse primeiro ponto desse grupinho de 3. E aí, eu vou começar minha carreira aqui. Subo uma correntinha e faço o meu ponto baixo no mesmo lugar. Venho com ponto baixo até chegar aqui, faço um ponto baixo no buraco, nesse buraco desse quadrado aqui. E aí, aqui eu já transformo em pontos baixíssimos pra gente fazer a costura desse lado aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil a gente manejar a peça, porque já tá toda costurada, toda junta, né? Então, não esquece que tu tem que passar esse fio pra aquele lado de trás. A gente vai passar por cima dessa costura que vem daqui, tá? E aí, pra isso, pra passar por cima dela e pra passar esse fio pra trás, porque a gente precisa fazer o mesmo esquema dessas costuras aqui, o fio tá por cima. A gente vai com a agulha por baixo dessa costura que passa aqui na minha frente e vai fazer um ponto baixíssimo por cima de tudo, ó. Passei um ponto baixíssimo em cima, consegui o que eu queria. Meu fio tá agora aqui por trás e eu passei por cima dessa costura. Então, agora, aqui, a gente volta a fazer aquela costura que a gente já tava fazendo, de pegar a alcinha de dentro dos nossos pontos e ir praticamente bordando essas laterais do trabalho. E aí, vai ficar assim, tá vendo? E aí, vai por toda essa parte aqui, da mesma forma como a gente já costurou todo o resto, a gente vai chegar aqui e vai voltar com os pontos baixos. Aqui nessas intersecções é a mesma coisa, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo por cima do trabalho e aí eu chego do outro lado como eu quero. E continuo. Ó, passo assim por cima. Chegando aqui no fim, fiz a mesma coisa, passei aqui por cima dessa costura aqui e voltei para os meus pontos baixos aqui da frente. E vou até fechar a carreira aqui. Cheguei no último ponto, posso cortar, tiro da agulha e passo aqui pra gente simular o último ponto deste trabalho. Viro aqui. Entro aqui por dentro dessas laçadinhas desse ponto aqui e passo aqui pra trás. Daí, simulamos, né, o nosso pontinho aqui. E aí, temos tudo costurado, menina. A única coisa que ficou faltando é fazer um acabamentinho aqui, nesses fins de costura e início dessa aqui da cabeça. A gente vai só simular aqui pra cima uma alçadinha, ó.
passa por aqui assim, só para não ficar desconexo, né? E puxa aqui para baixo de novo, embaixo desses aqui. Tá? Não precisa ficar perfeito, porque não vai aparecer. É só para não ficar um buraco, sabe? Do marrom. Então, passa esse aqui pra trás e aí esse fio aqui por dentro tu arremata, ó. Só pra juntar, pra não ficar assim, ó, com esse buraco marrom. Então, tu só passa ele aqui por cima, dá uma volta nele ali por cima e depois passa lá pra trás pra tu arrematar. E aí, claro, tem que arrematar os últimos fios das costuras e temos a nossa balaclava pronta. E aí tu tem a opção também de dar mais uma volta aqui nesse buraco do nosso rosto, caso tu tenha achado que ficou muito grande, tu pode dar mais uma volta com um ponto baixo. Que foi o que eu acabei fazendo. Eu fiz mais uma carreira de ponto baixo depois do que eu mostrei pra vocês, só pra fechar um pouquinho mais, que eu achei que ficou ótimo assim. E vocês gostaram? Se vocês forem fazer, marquem o perfil da Círculo e o meu perfil @atelier.ania. Beijo e até o próximo tutorial.